Temos aí a nossa terceira unidade. Eu estou muito feliz porque você chegou até aqui e hoje nós vamos aprender muita coisa boa, muitas palavras novas. Eu quero pedir a você para pegar a sua apostila agora, porque antes da gente começar de fato na página de número 25, que é a nossa unidade 3, nós vamos começar lendo um texto da Torá, porque eu falei isso para vocês que todas as nossas aulas vamos estar iniciando com um texto da Torá. Arthur, mas eu ainda não consigo entender aquilo que você está lendo. Não é para você entender, é para você pegar a pronúncia, para você ir ouvindo e ir se acostumando com a pronúncia do hebraico. Eu tenho certeza que isso aqui vai fazer muita diferença na sua vida quando você começar a entender o significado das palavras. Então, o significado vai chegar e você vai ter a pronúncia na sua mente, tá? Então, isso aqui é muito importante porque é didático. Foi a forma que eu aprendi, tá certo? Então, vamos lá. Página de número 77 da sua apostila. Aqui, ó, página 77. Você vai ver aqui, ó, começa aqui, ó, o capítulo 1 de Gênesis e para aqui, nós vamos ler até aqui o verso de número 5, tá bom? Então, vamos ler aí. Diz assim o texto, ó, começa aqui, tá, ó, aqui, ó, Bereshit, começa aqui, lembrando que sempre é da direita para a esquerda, tá certo? Vamos lá. Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz haita tohu vavohu, ve'rosher al penei terum, ve'ruach Elohim merahefet al penei hamayim, vayomer Elohim Yehi or, vayehi or, vayar Elohim et haor kitov, vayavidel Elohim bein haor, uvein harosher, vaikra Elohim laor ion, velahosher, cara laila, vayehi erev, vayehi voker ion errad. Então esse foi o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 5. Então pega a sua apostila aí, página de número 25. Nós vamos começar aqui, ó, tá vendo? Página de número 25. Vamos começar com a letra Beit, tá certo? Beit. E aí, assim sucessivamente, depois vamos vir para cá. Então é isso. Pega a sua apostila e eu já vou colocar no quadro essa primeira consoante que nós vamos estudar, tá bom? Vamos lá. A primeira consoante é essa aqui, ó. A primeira consoante é essa aqui. Observe como que eu faço ela. É uma espécie de quadrado. Isso você não pode deixar de observar, tá bom? Ó, vou fazer de novo. Ó, um quadrado. Aí aqui, ó, você passa uma perninha, tá vendo? Passa uma perninha. Tem que passar essa perninha, gente. Por quê? Porque existem consoantes no hebraico que elas são parecidas. Por exemplo, essa outra consoante embaixo, ó, essa outra consoante, ela parece com C, tá? Ela parece com C. Também elas têm o mesmo ponto dentro. Tá? Se você não destacar as consoantes de maneira que fiquem bem visíveis, você vai confundir as consoantes. Então, para isso, essa daqui, ó, é um formato de um quadrado e você passa uma perninha para trás. Tá vendo? Aqui, ó. E essa aqui é um formato como se fosse um C, ó, e com um ponto no meio. Então, essa consoante, o nome dela é Beit, tá? Beit, Beit. Arthur, o que significa essa consoante no português? O que ela representa? Ela representa exatamente o B do português, o B de bola, tá certo? E aí também nós temos essa consoante aqui, ó, que é a consoante Raf, Raf, tá? Raf. Então, como é que eu faço ela? Aqui, ó. K, H, A, F. Raf, Raf. Tá? Alguns pronunciam como kaf, não tem problema, só que o som não é de C. Tá? Na sua apostila aí vai dizer que o som, a pronúncia da consoante é kaf, kaf. Com som parecendo C de casa. Só que na verdade ela não representa o C de casa. Ela representa, vou botar aqui para vocês, ó, o KH. É isso que representa. Todas as vezes que vier essa letra aqui parecendo com C, o que ela equivale no português? Como é que você vai transliterar essa consoante? Você vai transliterar como se fosse KH. Então, essas duas letras, KH, é a representação dessa consoante aqui, chamada de Kaf,
que eu chamo de Raf. Por que, Arthur, que você chama de Raf? Porque quando você for ler o texto hebraico, você não vai ler com o som de K, K. Não. Você vai ler com Ra, Ra. Tá certo? Exemplo. Eu vou colocar aqui embaixo a vogal longa A. Tá aqui. A vogal longa A. Como é que você vai ler? Você não vai ler aqui, por exemplo, K. Você não vai ler K. Você vai ler Ra. Percebe? Então a pronúncia dela, tem um som parecido com RR. Então eu vou colocar aqui, ó, o som dela, tá? O som dela, ó, o som parece com RR. O som dela parece com RR. Pegou? Muito bem. Essa daqui é a consoante beit. Então o beit, gente, ele equivale ao B do português, tá certo? E se eu colocar aqui, por exemplo, ó, a vogal A, como é que você vai ler isso aqui? Você vai ler Ba. E se eu colocar aqui uma outra vogal, que é essa vogal aqui que você já sabe, ó. Esses 3 pontos aqui, você sabe que é a vogal E. Então, como é que você vai ler isso aqui? B. B. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou colocar no quadro aqui uma palavra para você, usando essa consoante beit aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o resh e aqui eu tenho o alif. Essas consoantes aqui, o resh e o alif, você já conhece. Agora, vamos lá. Eu vou colocar aqui a vogal A e a vogal A. Como que eu vou transliterar isso aqui, gente? Vamos lá. Aqui, ó. O beit, tá aqui. O A longo, tá aqui. O resh, o A longo, ok? E aqui eu tenho o alif, que ele é mudo. Como é que você vai ler esta palavra aqui, ó? Essa palavra, ela é chamada de bará. Arthur, e o que significa bará? Bará significa criar. Deixa eu colocar aqui para você. Ó, significa criar do nada. Criar do nada. Só Deus é capaz de criar do nada. Então, essa palavra aqui, ó, essa palavra, bará, todas as vezes, ou a maioria das vezes, 99% das vezes, que ela aparece na Bíblia Sagrada, a palavra bará está intimamente ligada com algo que Deus criou do nada. Por exemplo, a alma do homem, Zacarias vai dizer que a alma do homem foi criada dentro de Deus, E aí, Deus criou o homem dentro dele. Depois, Deus formou o homem do pó da terra. Então, são 2 passos. A criação e a formação. A criação, Deus cria do nada dentro dele. E a formação, tá? Deus pega aquilo que já existe e coloca dentro da matéria. Pegou? Então, bará significa criar do nada. Pegou aí? Vamos lá. Uma outra palavra com o beit. Vamos lá. Eu vou apagar aqui para ficar melhor para vocês, tá? Depois eu venho aqui e coloco essa letra aqui, que é a letra kaf ou raf. Vamos lá. Eu tenho essa, ó, eu tenho B, aqui, ó, B. Aí eu tenho aqui, ó, aqui, ó, B, Re, Shit. Aqui, ó. Bereshit. Vamos lá. Essa palavra aqui, gente, Bereshit, o que significa essa palavra? Aqui nós temos, ó, esse B aqui é uma preposição. Esse B aqui significa, pode significar no, na, nos ou nas. Ok? No, na, nos ou nas. Depende do contexto que nós vamos utilizar uma delas. Então, esse B aqui, que é uma preposição, você sabe que a palavra reshit, ó, reshit, significa princípio. A palavra reshit significa princípio. Então, logo, qual dessas aqui eu vou usar? Qual dessas opções aqui? Eu vou usar a opção no. Então, aqui, ó, no, e vem aqui, ó, princípio, no princípio. Ou seja, Bereshit, no princípio.
Aí você já começa a linkar uma coisa com a outra. Lembra dessa primeira palavra que eu coloquei aqui para você, que é a palavra bará? Então, no princípio, ó, Bereshit bará. No princípio, criou Deus. Criou Deus. Olha isso. No princípio, criou Deus. E como que Deus cria? Deus cria do nada, a partir do nada. Não tem matéria, não tem nada, e Deus faz aparecer. Entende? Então vamos lá. Uma outra palavra que eu quero colocar aqui para você é essa palavra aqui, ó. Vamos lá. Você já conhece essa palavra aqui, ó. Vamos lá. Essa palavra aqui, vamos primeiro saber as consoantes. As consoantes. Aqui eu tenho o Aleph, você já conhece, tá? Aqui eu tenho o Lamed, que você também já conhece, que é o L. Aqui eu tenho o H, que é o nosso Re, você já conhece. E aqui eu tenho a vogal I longa. E aqui eu tenho o quê? O Mem final. Então, eu vou colocar as vogais aqui, ó. Aqui eu tenho esses 3 pontos aqui, é equivalente à vogal E. Tudo bem até aí? Aqui eu tenho, ó, aqui em cima, sempre quando um ponto vier em cima, esse ponto é o O, a vogal O, tá certo? Ó, um ponto em cima O, um ponto embaixo I, um ponto em cima O, um ponto embaixo I. Essa era a musiquinha que o professor fazia a gente cantar, para não esquecer. Um ponto em cima O, um ponto embaixo I, um ponto em cima O, um ponto embaixo I, para não esquecer, tá bom? Então vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, Elohim, Elohim. O M, ele é sempre para dentro, ó, Elohim, Rim, Elohim, Im. O Im é sempre comendo, o M, você sempre come ele. Elohim, que significa o quê? Significa Deus. Deus. Essa palavra Elohim, ela tanto pode significar Deus com letra maiúscula, como também pode significar Deus com letra minúscula, tá? Por que, Arthur? Porque no hebraico não tem letra maiúscula e nem minúscula. Sempre vai aparecer no contexto Elohim, essa palavra aqui, ó. Arthur, então como é que eu vou diferenciar? Eu vou divergir, eu vou saber qual é a diferença entre esse Elohim aqui se tratando de Deus para o Elohim se tratando de outros deuses, pelo contexto. Quando você analisa o contexto, você percebe que o contexto, ou ele está falando de Deus, o Deus verdadeiro, ou ele vai estar falando de deuses, tá? Pagãos. Aí você, quando for traduzir, você vai colocar lá na tradução com D minúsculo, se estiver se tratando de deuses pagãos, tá certo? E aí, vice-versa. Então vamos lá. Agora vamos ler o seguinte, ó. Bereshit bará Elohim. Se você colocar isso aqui em ordem, ó, Bereshit, depois você pega o bará e coloca aqui, Bereshit bará, e depois do bará você põe o Elohim. Vai formar a frase, Bereshit no princípio. Bará criou Elohim, Deus. No princípio, criou Deus. Pegou? Então, nessa primeira aula, nós vamos ficar com essa palavra aqui, ó, com essas 3 palavras. Bereshit, bará, Elohim. Lembrando que o Bet, ele sempre puxa essa perninha aqui para o lado. Não pode se esquecer disso, tá? Não pode. E outra coisa, o Bet, ele tem um ponto dentro, tá? Esse ponto aqui não pode esquecer. Você tem que deixar esse ponto aqui, tá? Uma outra coisa, isso aqui é uma preposição. Na palavra Bereshit é uma preposição. Então, a preposição, quando você for traduzir, ela sempre vai vir separada. Por exemplo, aqui na tradução, ó, se eu for colocar, ó, vai vir aqui, ó, no, ó, preposição. Dou um espaço, Reshit é princípio. São 2 palavras, tá? São 2 palavras. Princípio. Tá certo? Então aqui, ó, você tem que entender isso aqui. Às vezes, a palavra está toda junta, mas às vezes tem preposição, conjunção, artigo. Então a gente vai estudando e você vai conseguir distinguir tudo isso. Beleza, gente? Compreendeu até aqui? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou dúvida, você com certeza vai me chamar no privado, vai tirar suas dúvidas. Eu peço a você para não ficar com nenhuma dúvida. Se tiver dúvida, já me chama logo no privado para a gente sanar essas dúvidas, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Espero você na próxima aula.